Olá, está começando a Agenda 47. Hoje você vai acompanhar a maior operação recente do ICE no Tennessee, que terminou com 117 imigrantes presos e gerou um clima de medo entre famílias latinas. Tem ainda a prisão de um imigrante russo que poderá ser deportado após um acidente fatal. O avanço da expansão do muro na fronteira com o México e a captura de um brasileiro foragido por tráfico de drogas. Você vai ver também as mudanças nos treinamentos dos agentes do ICE, os novos desdobramentos do acordo entre Estados Unidos e Irã e a reação do Papa Leão e a polêmica envolvendo um gigantesco centro de inteligência artificial que está dividindo uma comunidade em Ohio. O Agenda 47. Olá, hoje é 17 de junho de 2026, quarta-feira. Seja bem-vindo ao Agenda 47, um jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o mandato do 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando, claro, sempre os impactos diretos na vida dos imigrantes e também na política norte-americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional e também no nosso stream SPT Plus, que você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. Se você é português, brasileiro, cabo-verdiano, a família do Vozinha, onde for entender o português, você pode baixar o SPT Plus, que lá tem conteúdo em português para toda a gente, para todo mundo. SPT Plus, vai lá e conheça a nossa plataforma. Estamos presentes também nas redes sociais. No YouTube, Seabra Brazilian Television e no Instagram também com o mesmo nome, Seabra Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. A maior operação recente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, no leste do Tennessee, terminou com a prisão de 117 pessoas e aumentou a tensão entre famílias da comunidade latina daquela região. A ação foi realizada entre os dias 24 e 31 de maio em parceria com agências federais, estaduais, policiais locais nos condados de Sevier e cidades vizinhas. Segundo o ICE, entre os detidos estão imigrantes em situação irregular com antecedentes por furto, violência doméstica, direção sob efeito de álcool e crimes sexuais. Alguns ainda poderão responder por reentrada ilegal nos Estados Unidos, enquanto o governo afirma que a operação tem como objetivo reforçar a segurança pública. Líderes comunitários denunciam um clima de medo e insegurança. Moradores relatam que agentes foram vistos em supermercados, lavanderias e em outros estabelecimentos frequentados pela comunidade hispânica, fazendo com que muitas famílias evitem sair de casa. A operação reacendeu o debate sobre a política imigratória dos Estados Unidos e os impactos das ações em fiscalizações nas comunidades de imigrantes em todo o país. E o imigrante russo, condenado por provocar um acidente fatal no estado de Minnesota, voltou a ser preso pelas autoridades americanas. Agora, ele poderá ser deportado dos Estados Unidos. Agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, o ICE, prenderam Georgi Gabiev, acusado de causar a morte de um caminhoneiro, Tim Tornozwick, em março de 2024. Segundo a investigação, Gabiev avançou uma placa de parada e bateu contra uma carreta em uma estrada rural. O caminhão pegou fogo e o motorista morreu no local. Durante a apuração, ele afirmou que estava ouvindo um iPad, um programa para aprender inglês, e negou estar olhando para a tela enquanto dirigia. Gabiev se declarou culpado por homicídio culposo veicular, cumpriu 120 dias de prisão e foi localizado pelo ICE no Brooklyn, em Nova York, onde permanecerá detido enquanto aguarda o processo de deportação. A viúva da vítima disse que a prisão representa um importante passo em busca de justiça para a família. O caso voltou a ganhar repercussão nacional e reacendeu o debate sobre as políticas migratórias e segurança no trânsito nos Estados Unidos.
E o governo dos Estados Unidos anunciou que pretende concluir a expansão do muro na fronteira com o México até o final de 2027. A previsão foi apresentada pelo comissário de Alfândega e Proteção de Fronteiras, Rodney Scott, que afirmou que as obras estão adiantadas e abaixo do orçamento previsto. Segundo o governo americano, a estrutura vai se estender da região de San Diego, na Califórnia, até a costa do Golfo do México, em áreas de preservação ambiental. A barreira física será substituída por câmeras, sensores e sistemas de monitoramento de alta tecnologia. As autoridades informam ainda que cerca de 177 quilômetros de novas barreiras já foram construídas. A ampliação faz parte da estratégia do governo Trump para reforçar a segurança da fronteira sul, combater a imigração irregular e dificultar o tráfico de drogas e o crime organizado. E agentes do ICE prenderam o brasileiro José de Paula de Souza Neto durante uma operação em Hyannis, na região de Cape Cod, em Massachusetts. Segundo as autoridades americanas, ele era considerado foragido da justiça brasileira e vivia em situação imigratória irregular nos Estados Unidos. Contra José Paulo havia um mandado de prisão expedido após condenação pelos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico de acordo com o ICE de Boston. A prisão faz parte das ações de fiscalização voltada a identificar imigrantes com antecedentes criminais e pendências judiciais em seus países de origem. Após a abordagem, o brasileiro foi encaminhado para a custódia do Sistema de Imigração dos Estados Unidos, onde permanece enquanto são definidos os próximos procedimentos legais para sua deportação. Até o momento não foram divulgadas informações sobre o eventual processo de extradição que, por sinal, está em andamento. E o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, anunciou mudanças importantes no treinamento dos novos agentes que atuam na operação de fiscalização imigratória. A formação básica passará de 42 para 71 dias a partir de julho. A decisão foi tomada depois de críticas de parlamentares e especialistas em ex-instrutores da agência, que alertaram para os riscos de colocar profissionais nas ruas sem preparo suficiente para enfrentar situações de alta complexidade. Segundo um memorando interno obtido pela CBS News, agentes que já passam pelo curso reduzido também terão de participar de treinamentos complementares. O Departamento de Segurança Interna afirma que o objetivo é reforçar a segurança dos próprios agentes e aumentar a eficiência das operações e garantir o cumprimento das leis e dos direitos constitucionais. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode divulgar antes de sexta-feira o memorando de entendimento firmado entre Washington e Teherã. A informação foi confirmada pelo vice-presidente J.D. Vance durante uma entrevista ao Fox News. Segundo Vance, o texto já foi assinado eletronicamente pelos líderes dos dois países, mas a assinatura oficial está prevista para uma cerimônia nesta sexta-feira. Ele destacou que o acordo não prevê o envio de dinheiro do governo americano ao Irã. Pelas regras anunciadas, qualquer alívio de sanções e a possibilidade de investimentos internacionais só acontecerão se Teherã cumprir integralmente os compromissos assumidos, incluindo mudanças de comportamento em respeito às condições estabelecidas neste pacto. A expectativa agora pela divulgação do documento é que pode marcar um novo capítulo nas relações entre os Estados Unidos e o Irã e gerar impactos diretos na segurança do Oriente Médio e no mercado internacional. People are questioning why not release the memorandum of understanding. You said it will happen this week. Correct. So there are some diplomatic protocols, Sean. There are some sequencing that the Pakistanis have been involved in this, the Qataris have been involved in this, and what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday, and that's when the president right now wants to release the memorandum. The agreement says they are not getting a single dime of American money. That's just not what this is. What the agreement does say, Sean, is again, if the Iranians behave, and if there are sanctions relief, and if the Iranians are integrated into the world economy, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country. That's fine, but only if they comply with the terms of the agreement. E este acordo que os Estados Unidos e o Irã estão prestes a anunciar, esse acordo provisório que pode representar um passo histórico para o fim da guerra no Oriente Médio, segundo o presidente Donald Trump, esse documento garante que o Irã nunca terá uma arma nuclear. Em troca, Washington vai permitir a retomada imediata de exportações de petróleo iraniano e aliviará parte das sanções econômicas. O acordo também prevê a reabertura do Estreito de Hormuz, onde passa
aí cerca de 20% do petróleo mundial. Apesar do avanço diplomático, pontos importantes como o programa de mísseis do Irã e a posição de Israel ainda seguem sem um consenso definido, mantendo a comunidade internacional ainda em estado de atenção e alerta. Details are emerging on the U.S.-Iran interim agreement aimed at halting the war in the Middle East. President Donald Trump said Tuesday that the deal would block Tehran from obtaining a nuclear weapon. Here's what it says. Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one to buy, to develop. They will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted. A senior U.S. official says it would also allow Iran to resume oil sales immediately upon signing. The memorandum, which is yet to be released publicly, extends an April ceasefire by 60 days, giving both sides time to negotiate a permanent truce. Under the agreement, Washington will lift its blockade of Iranian ports, while Tehran restores the passage of oil tankers and maritime traffic through the Strait of Hormuz. Iran insists its nuclear program is for peaceful purposes only. But key issues remain unresolved. Iran's ballistic missile program and its support for anti-Israel militias are not currently on the table. Israel, which did not take part in the talks, has distanced itself from the agreement. Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Monday that Israel is not bound by the deal, while U.S. Vice President J.D. Vance has suggested it includes Israel and Lebanon, highlighting divisions over its scope. U.S. and Iranian officials say the agreement could unlock major economic relief for Iran, including sanctions easing and access to frozen assets. It could also pave the way for a $300 billion private fund designed to trigger investment into Iran. A source with direct knowledge of the deal told Reuters that more than half of the sum has already been committed. Oil markets reacted quickly, with prices falling to three-month lows on Tuesday, before stabilizing the following day as investors assessed whether the war would truly end and the Strait of Hormuz would reopen. Industry officials say Middle East oil and gas output will take months to fully recover. The strait is expected to reopen on Friday, but shipping companies say they will still wait to see whether the ceasefire holds. E ainda sobre esse assunto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta quarta-feira a existência de um fundo de 300 bilhões de dólares financiado pelos Estados Unidos para investimentos dentro do Irã. Durante o encontro no G7 na França, Trump classificou as informações como falsas e afirmou que Washington não vai colocar nem 10 centavos no projeto. Apesar da negativa, uma fonte com conhecimento direto das negociações disse à agência de notícias Reuters que o fundo faz parte do acordo entre os Estados Unidos e Irã, que mais da metade dos recursos privados já estariam comprometidos. O objetivo seria incentivar investimentos e consolidar um acordo definido para encerrar o conflito e reabrir o estratégico Estreito de Hormuz. Reported that it includes a $300 billion reconstruction fund funded by Gulf allies. That's false? It's false. People, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. And people can decide to do that, but that's up to them. We are not investing in it, and we do not have a fund. But nobody could have made this deal. I mean, the JCPOA done by Obama, he handed him $1.7 billion in cash, gave him hundreds of millions of dollars, gave him billions and billions of dollars, but he gave him $1.7 billion in cash, green cash from banks, into a Boeing 757 and flew it into Iran. And they stood at the plane. I have pictures of it, like, oh my, look at this money he's giving us. He tried to bribe his way out. I didn't do that. Nobody mentions that. 1.7 billion and hundreds of millions of dollars. They tried to bribe their way out of it. And you know what the Iranians did? They laughed at Obama and they said he's a stupid son of a bitch. Com palavrão e tudo. E o Papa Leão voltou a defender a paz no Oriente Médio e comemorou o acordo provisório firmado entre os Estados Unidos e o Irã. Durante conversa com jornalistas em Castel Gandolfo, na Itália, o pontífice afirmou, graças a Deus, ao comentar a expectativa de que o memorando seja oficialmente assinado ainda nesta sexta-feira, dia 19. O líder da Igreja Católica reconheceu que ainda existem pontos importantes a serem negociados, mas ressaltou que o diálogo é sempre o melhor caminho para resolver conflitos
internacionais. Segundo o Papa, a esperança é que o entendimento represente o fim definitivo da guerra e abra um espaço para uma nova fase de estabilidade naquela região. Leão também reforçou seu apelo ao desarmamento nuclear e afirmou que os problemas do mundo devem ser solucionados por meio da diplomacia, da cooperação e da busca pelo bem comum de todos os povos, evitando o retorno dos confrontos armados. E a inteligência artificial está transformando o mundo, mas também provocando uma onda de preocupação nos Estados Unidos. Em Bowling Green, no estado de Ohio, moradores denunciam que a construção de um gigantesco centro de dados da Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, está mudando completamente a vida da comunidade. O complexo ocupa cerca de 800 acres e será abastecido por uma grande usina movida a gás natural, construída exclusivamente para alimentar os servidores responsáveis pelo avanço da inteligência artificial. Moradores afirmam que a paisagem rural está desaparecendo e que existem dúvidas sobre os impactos na qualidade do ar, no meio ambiente e na segurança das famílias. Especialistas ouvidos pela agência de notícias Reuters alertam que a rápida expansão dessas usinas podem representar um dos maiores riscos ambientais ainda pouco estudado nos Estados Unidos. Pelo outro lado, autoridades locais e representantes do setor defendem o investimento, afirmando que ele deve gerar desenvolvimento econômico, vai aumentar a arrecadação para as escolas e parques e ainda vai atrair novas empresas de tecnologia para a região. O debate mostra um dos grandes desafios da era da inteligência artificial: como equilibrar a inovação tecnológica, o crescimento econômico e a qualidade de vida das comunidades afetadas que ficam ao redor. We want to raise our kids in the country, a nice quiet setting, and that's all kind of being taken away from us now. For Ohio resident Brianne Kidd, the construction of Meta's 800-acre Bowling Green data center across from her country home could upend the lifestyle she spent years building for her family. What it's taken away is our beautiful sunrise I saw every single morning. Now we see buildings and cranes, and that's the reason why we moved here, things like that. You know, to live in God's country and not Meta's country. Kidd, who runs a daycare for toddlers in her home, is also on edge due to construction of a large natural gas power plant meant to serve Meta's data center. You know, I feel like I'm living next to a threat, and my family and my daycare families, their safety is my number one priority, and I feel like right now I can't guarantee that. And that's what makes me most upset. The plant is one of dozens of large off-grid power projects being approved rapidly and often under a cover of secrecy across the United States. That's according to a Reuters review of regulatory filings and interviews. These plants, built to serve a single data center within the tech industry, are moving ahead fast, sometimes in just weeks or months. That means they're getting the green light without the years of permitting, environmental studies, and public hearings typically required. But developers argue many of these rules are exempt for private customers looking to build off-grid plants. History shows that they have not been good neighbors. Retired police officer Christina Coltrip is worried she'll have to move when the data center is in full swing. Air quality is just one concern, even though the EPA says it is taking a deliberate, governance-driven approach to such projects. If you look in Memphis, Tennessee, the air pollution is just horrendous, and the EPA is not doing anything. If you look at in Georgia, there's some wells, and I've got some picture where it looks like coffee grounds coming out. A researcher at Harvard University told Reuters the AI industry's natural gas generation, quote, is emerging as one of the largest under-examined air quality risks in the country. But supporters say such projects are essential for rapid AI development, serving tech companies without hiking consumer electricity prices. Here's Gary Thompson, Executive VP of Regional Growth Partnership, an economic development organization serving Northwest Ohio. Our goal for data centers in Northwest Ohio is to build wealth for our communities so that our schools are funded, our parks are funded, people that live in these communities have the kind of services that they need and desire,
and also to build the brand of Northwest Ohio, to be associated with big tech companies that are global presence so that we can attract other types of investment to Northwest Ohio as well. Ohio lawmakers also recently passed provisions shielding big projects like data centers from public records laws. Officials releasing such information could be criminally charged, according to the measure, which was inserted into an unrelated college athletics bill. We should all come first, and our opinion should matter. I know there's been several meetings and council meetings, and that building over there has been packed, and we've all voiced our opinions that we don't want this here, and it's still happening. E agora vamos conferir o que é destaque na capa dos nossos jornais comunitários. Vamos direto para a Flórida, Gazeta News, Brasília News, Gazeta Brasília News, que traz um destaque aqui, que Miami terá segurança sem precedentes para a Copa. Autoridades locais e organizadores da FIFA anunciaram um forte esquema de segurança para o jogo no Hard Rock Café Stadium. FanFest, shows, gastronomia, ativações culturais e transmissões ao vivo vão movimentar 11 cidades americanas. Ela traz isso aqui na capa, Gazeta, né? Garrafa de água permitida nos estádios. Após críticas, as entidades informaram que os torcedores poderão levar uma garrafa plástica descartável lacrada de fábrica para os jogos, porque antes não podia, não pode aquelas garrafinhas de metal, aquelas garrafinhas térmicas também não pode, mas se a garrafa for plástica comprada ali, estando fechada, você pode adentrar aos estádios. Inclusive hoje no Brasil News, falando sobre isso, no Brasil News logo às 7 da noite, no nosso segmento do Brasil News na Copa, nós vamos falar sobre o preço que está sendo cobrado para você fazer um lanche, para você comprar ali um snack, uma água, uma cerveja. Será que está caro? Nós vamos conversar com um jornalista que já acompanha 6 Copas consecutivas e ele vai nos dizer realmente se está realmente caro nos Estados Unidos ou se está normal. Confira isso no nosso bloco Brasil News na Copa. Vamos lá. Tá muito bacana, a gente tá fazendo uma cobertura dos bastidores da Copa do Mundo e que você só acompanha aqui no Brasil News, porque como acontece aqui na área de New Jersey, Nova York, aqui na Filadélfia, a gente tá cobrindo tudo, tá bom? Não percam logo mais às 7 horas do Brasil News e a gente volta logo mais à tarde com toda a equipe trazendo o melhor da informação aqui para vocês em língua portuguesa. Até mais tarde.